Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre análise de malhas. Então, para explicar um pouco melhor, eu resolvi resolver o exemplo 10.4 que fala justamente sobre isso. Então, iniciando primeiramente pelo enunciado do exemplo, ele pede para determinar a tensão V0 no circuito usando análise de malhas. Esse exercício aqui eu tirei do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sadico. Então, analisando o circuito que o exercício traz, é este circuito aqui com algumas fontes, resistores, indutores e capacitor. Ele pede justamente para ser determinada a tensão V0, que é a tensão em cima desse capacitor aqui. Então, para a gente poder resolver, a gente tem algumas análises, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, o primeiro ponto, ele está aqui, e ele faz a seguinte pergunta: o circuito está no domínio do Fazores? Por que isso é necessário? Porque esse circuito aqui ele não é um circuito de corrente contínua, ele é um circuito de corrente alternada, e a gente não consegue resolver circuitos de corrente alternada no domínio do tempo. Então a gente vai transformar ele para fasores. A gente pode observar que tanto as fontes de corrente como a fonte de tensão já estão no domínio fasorial. Então já tem o seu módulo aqui com um certo ângulo. Então a resposta seria sim, já está no domínio dos fasores. E também a gente pode observar que os capacitores e os indutores, e o indutor aqui, eles estão também com suas impedâncias. Então a gente já tem um circuito pronto para poder resolver. Se não tivesse, a gente precisaria transformar essas fontes aqui para o domínio fasorial e também obter a impedância desses indutores e capacitores aqui. Então, como a resposta aqui já é sim, a gente pode partir para análise de malhas. Então, aqui tem os passos que a gente vai seguir para poder resolver por análise de malhas. Vamos ver o passo 1. Então, o passo 1 ele pede para atribuir as correntes de malha I1, I2 e N às N malhas. O passo 2 ele pede para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das N malhas e usar a lei de Ohm para expressar essas tensões em termos de correntes de malha. E então o passo 3 que é resolver as N equações simultâneas resultantes para obter as correntes de malha. Então a gente vai seguir nesses 3 passos aqui para obter justamente essa tensão V0. Então, o primeiro passo lá, atribuir as correntes de malha em 1, I2 e N, é onde a gente vai iniciar. Então, nesse circuito aqui a gente tem 4 correntes de malha e a gente vai definir as correntes de malha dessa forma. Então, vou iniciar nesta malha 1, vou dizer que tem uma corrente circulando no sentido horário, e essa corrente é uma corrente I1. Na malha 2, tem uma corrente circulando também, chamada de I2. Malha 3, corrente I3. E na última malha, malha 4, uma corrente I4 circulando. Então, já atribuí as N correntes de malha. É claro que esse circuito ele tem outras correntes, mas essas outras correntes são sempre em função dessas correntes de malha. Por exemplo, a corrente que passa aqui no capacitor é apenas a corrente 3. A corrente que passa nessa fonte de tensão é apenas a corrente 1. Mas a corrente que passa aqui no resistor de 8 ohms, ele é uma composição tanto da corrente I1 como da corrente I3. E assim com os demais elementos. Por exemplo, o indutor aqui. Ó. A corrente que passa no indutor é uma composição das correntes I2 e da corrente I4. Então, obtendo essas 4 correntes aqui, a gente consegue obter todas as correntes que estão circulando por esse circuito. Antes da gente iniciar realmente a análise aqui, iniciar a solução, a gente precisa prestar atenção nas fontes de corrente. Por quê? Porque a gente viu ali que a gente precisa aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito aqui, nas malhas desse circuito. E o que a lei de Kirchhoff das tensões diz? Ele diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. E justamente tem um problema quando a gente trabalha com fonte de corrente. Então, as fontes de corrente precisam de uma tensão. E pode acontecer 2 casos. Então, o primeiro caso, quando a gente tem apenas uma corrente
apenas uma corrente de malha passando pela fonte de corrente. E o segundo caso, quando duas correntes de malha passam pela fonte de corrente. Antes da gente ver esses dois casos, vamos entender por que fonte de corrente é um problema. Porque essas fontes de corrente aqui, elas estão impondo corrente no sistema. Elas não têm uma tensão. Então, como é que a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões? Como a gente vai obter a tensão em cima dessa fonte de corrente, sendo que ela está impondo uma corrente nesse circuito? Então, a gente não consegue. Então, esses dois casos aqui podem... um caso vai facilitar e um caso vai dificultar um pouco a análise. E a gente vai ver isso. Então, o primeiro caso ali que eu apresentei para vocês é um caso onde a gente tem apenas uma corrente de malha circulando por ela. Seria este caso aqui, ó, essa fonte de corrente. Tem apenas a corrente 2 passando por ela. E fica mais fácil resolver. Por quê? Porque a gente pode já obter a corrente ali 2. Porque a corrente 2 ela é igual a menos 3 a 0 graus. Então, a corrente 2 está indo no sentido oposto, mas apenas a corrente 2 está passando por essa fonte de corrente. Então, a gente já consegue obter a corrente 2. O segundo caso é este caso aqui. Este caso aqui, onde a gente tem duas correntes passando por essa fonte de corrente. Tanto a corrente 3 como a corrente 4. E isso aqui a gente precisa ter uma atenção especial. Primeiro, porque a gente precisa fazer uma supermalha para resolver. E também a gente precisa relacionar as correntes através da fonte de corrente. Então, quando a gente for analisar lá a malha 3 e a malha 4, a gente não vai conseguir analisar. Vai ter que analisar a supermalha, a gente vai ver isso mais para frente. E também vamos relacionar as correntes 3 e 4 através da fonte de corrente. Então, agora a gente vai iniciar a análise sabendo que a gente tem três variáveis. Então, as variáveis que a gente tem no sistema é a corrente 1, corrente 2, corrente 3 e a corrente 4. Para solucionar essas quatro variáveis, para obter esses quatro valores aqui, a gente vai precisar de quatro funções, quatro equações. Então, a gente vai obter essas quatro equações aqui primeiro. Então, como que a gente vai iniciar isso? A gente vai iniciar pelas malhas. Então, pela malha 1 primeiro. Então, vamos analisar a malha 1 primeiro. Então, a malha 1 que a gente vai analisar, eu vou deixar ela destacada aqui. E vai ser esta malha aqui. Então, eu fiz um caminho fechado. A gente pode somar as tensões dos elementos e igualar a zero. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou iniciar neste nó inferior aqui e vou caminhar no sentido da corrente 1 aqui. Então, no sentido horário. Então, a primeira tensão da fonte de tensão, que é menos 10 a 0 graus, menos porque entrou no polo negativo, mais a tensão em cima do resistor. Então, a gente vai expressar essa tensão como impedância vezes corrente. Então, a impedância é uma resistência de 8 ohms vezes as correntes, I1 menos I3. Por que ficou I1 menos I3? Porque a gente está caminhando neste sentido aqui, pelo resistor. Então, I1 tem o mesmo sentido, vai ficar positivo, porém I3 tem o sentido oposto, vai ficar negativo. Mais a tensão em cima do capacitor, nesse caso ali a impedância é negativa, então já vou ficar menos J2 vezes
I1 menos I2. Somei todas as tensões, igualo a zero. Então essa é a primeira equação que a gente vai utilizar, eu vou chamar de equação 1. Lembrando que a gente tem que obter 4 equações para resolver essas 4 variáveis. A primeira a gente já obteve, analisando a malha 1. A gente vai analisar agora a malha 2. Analisando a malha 2 agora. Então aqui a malha 2 está destacada. Porém, como eu já tenho essa fonte de corrente, eu não preciso analisar ela. Por quê? Porque eu já consigo obter o valor da corrente 2. Então, a corrente 2 a gente já obteve ela anteriormente, mas eu vou reescrever ela aqui. E essa aqui vai ser nossa equação 2. Então, a corrente I2 ela vai ser igual a menos 3 a 0 graus. E também a gente não consegue aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha porque a gente não tem a tensão em cima dessa fonte de corrente. Então por isso que a gente obtém uma equação aqui utilizando a fonte de corrente e a corrente de malha. Agora a gente vai partir para a análise da malha 3 e da malha 4, porém a gente já viu que tem um problema. A gente não pode aplicar, não conseguimos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessas malhas devido à fonte de corrente ali. E porque tem as duas correntes passando por aquela fonte de corrente. Então a gente tem que aplicar o conceito da supermalha. Então a solução que a gente vai utilizar é supermalha. Então aqui agora analisando a supermalha, a gente vai ver. Eu vou destacar ali a supermalha que a gente vai analisar para ficar um pouco mais claro. Então, o que é uma supermalha? A gente vai criar uma malha maior ao redor dos terminais aqui dessa fonte de corrente. Então, vamos iniciar por aqui. Porém, a gente não vai passar pela fonte de corrente. A gente vai analisar esta supermalha aqui. E a gente vai aplicar os mesmos conceitos que a gente já viu. Então, por quê? Porque a gente consegue determinar a tensão em todos esses elementos aqui em função das correntes. Então, eu tenho o costume de iniciar por esse nó inferior aqui. Vou iniciar por este nó inferior e caminhar no sentido horário. Então, primeiro, a tensão em cima do capacitor, onde a tensão vai ser igual à sua impedância, menos J4, multiplicado pela sua corrente, que é corrente 3. Aí, caminhando, eu vou chegar no resistor de 6 ohms, então mais 6 vezes a corrente 4, mais J5, vezes as correntes I4 menos I2, mais a tensão em cima do resistor, onde a tensão vai ser sua impedância vezes as suas correntes, I3 menos I1. Como a gente somou todas as tensões em um caminho fechado e retornou ao nó original, a gente pode igualar isso aqui a zero.
E esta aqui vai ser nossa terceira equação. Nossa terceira equação. Como a gente tem 4 variáveis, a gente precisa de mais uma equação para poder solucionar. E essa equação ela vai vir da relação entre as correntes I3 e I4 com a fonte de corrente. Então, como a gente vai fazer essa relação? A gente sabe qual que é a corrente que está subindo ali. A corrente que está subindo ali é a corrente imposta pela fonte, que é 4 a 0 graus. E ela vai ser igual ao quê? I4 menos I3, porque I4 tem o mesmo sentido e I3 está vindo no sentido oposto. Então vai ficar I4 positivo menos I3 negativo. E esta aqui será a nossa quarta equação. Bom, depois dessas 4 equações, a gente consegue obter o valor dessas 4 malhas. E para isso eu vou montar o sistema de equações aqui para a gente poder solucionar. Então eu vou copiar a equação 1 que a gente tinha anteriormente, que já obteve. A equação 2. A equação 3. E a equação 4. Então aqui são as 4 equações que a gente obteve e a gente precisa utilizar elas para solucionar e obter os valores das 4 variáveis, as correntes I1, I2, I3 e I4. Então eu vou montar aqui o sistema de equações. Esse sistema que a gente precisa resolver, onde todas essas equações precisam ser verdadeiras e válidas. E assim a gente consegue obter os valores das correntes. Porém, a gente está com um número muito grande de variáveis. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma redução. Então, não trabalhar com essas 4 variáveis mais. Então, a gente vai reduzir. E o nosso objetivo vai ser trabalhar com o menor número possível de variáveis. Primeiro ponto, a gente já sabe o valor da corrente 2. Corrente 2 vale menos 3 a 0 graus. Então, não precisa trabalhar com a corrente 2. A gente pode substituir ela aqui nas equações e vai ter uma variável a menos. Então, vai ficar mais fácil. E também a gente pode isolar I4 aqui e substituir I4, mas I4 vai depender de 3. E a gente vai ter apenas 2 equações para poder solucionar. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai utilizar as seguintes equações. Então, a gente vai... I2 vai ser igual a... Como é menos 3 a 0 graus, a gente vai dizer que é apenas igual a menos 3. E eu vou isolar I4 naquela equação ali. Então, I4 vai ser igual a 4 a 0 graus é 4 apenas em cima do eixo dos reais, então só tem parte real. Então, vou chamar de 4 mais I3. Então, eu vou utilizar essas duas equações aqui para poder simplificar tanto esta equação como a terceira equação. Então aqui a gente ainda tem mais variáveis, tem a corrente I2, por exemplo, aqui. Aqui a gente tem a corrente I4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora esses valores nessas equações aqui para poder simplificar. Então substituindo ali, a gente vai ter menos 10, a gente vai só copiar. Então, menos 10 é apenas um número real, então é só menos 10, mais 8 vezes I1, 8 vezes I3, então menos 8 I3, menos J2, vezes I1,
menos I2. Como a gente já tem o valor de 2 aqui, menos 3, então menos com menos vai ficar mais 3. Tudo isso igual a zero. E a mesma coisa aqui na segunda equação. Então, menos J4 e 3 mais 6 vezes. Agora o valor de 4. A gente vai utilizar 4 mais I3. Menos mais J5. Vezes I4. Onde I4 é 4 mais I3. Menos I2. Então, menos com menos mais 3. Mais 8 e 3, menos 1. Isso aqui iguala a zero. Bom, pessoal, o que a gente fez? Então, a gente tem agora apenas duas equações e duas variáveis. As variáveis são I1 e I3. Obtendo elas, a gente consegue obter I4, porque I4 depende de 3. E a gente vai conseguir as quatro variáveis lá, obter os valores das quatro correntes. Então, vamos resolver agora esse sistema de equações aqui, para poder solucionar. Então, para poder solucionar, eu vou fazer essas distributivas aqui. Então, o que está entre parênteses, eu vou retirar esses parênteses, realizando as distributivas. Menos 10 mais 8 e 1, menos 8 e 3, menos J2 e 1, menos J2 vezes 3, então 2 vezes 3, 6, menos J6. Tudo isso aqui igual a zero. E aqui na equação de baixo também, vamos fazer as distributivas aqui. Então, o primeiro termo, menos J4, 3, apenas se repete. Mais 6 vezes 4. Mais 6 e 3. Aí aqui mais J5. Eu já vou somar esse 4 com esse 3 aqui, vai resultar em 7. 4 mais 3, 7. 7 vezes 5. Então, mais J, 35. Mais J5 e 3. Mais 8 e 3, menos 8 e 1. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, após realizar essas distributivas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as variáveis I1 e I3 em evidência. Então, eu vou iniciar com a variável I1. Vou ver o que está multiplicando em 1 na primeira equação. Então, aqui tem o 8 menos J2 e acabou a variável 1. Então, agora vamos partir para a próxima variável, que é a variável I3. Então, mais I3 em evidência, que multiplica I3 é menos 8. Igual a... Aí eu vou colocar o que não está multiplicando nem 1 nem 3 por outro lado da igualdade com sinal oposto. Então, vai ficar mais 10 mais J6. E eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação ali. Então, eu vou colocar I1 em evidência. E eu vou ver o que está multiplicando por I1.
Então, que multiplique 1 é apenas o último termo aqui, menos 8. E vou colocar agora 3 em evidência. O que multiplique 3 é o menos J4. O 6. Mais J5. E mais 8. Tudo isso aqui igual. Porque não multiplica nem I1 nem I3, eu vou passar para o outro lado da igualdade com o sinal oposto. Então é o 24, vai ficar menos 24. E J35 menos J35. Bom, eu vou apenas simplificar o que está dentro desse parênteses aqui, para a gente poder solucionar. Por quê? Porque a gente pode realizar essas somas aqui, né? Deixa eu apagar o que está aqui. Então, vamos fazer a soma lá. 6 com 8 vai resultar em 14. Menos J4 mais J5 vai resultar em 1J. Então, mais J. E aqui a gente tem o sistema de equações que a gente precisa solucionar. Então, tem várias maneiras de realizar, de solucionar. Eu vou utilizar a regra de Cramer. O que essa regra de Cramer faz? Ela transforma esse sistema de equações aqui em um sistema matricial, aí ele resolve utilizando os determinantes das matrizes. Então, como que a gente vai transformar isso aqui em uma matriz? Então, como tem duas variáveis aqui, vai ser primeiro uma matriz 4x4 multiplicado por uma matriz das variáveis igual o que está depois do igual, que não multiplica nem I1 nem I3. Então, como que eu gosto de montar essa matriz? Eu primeiro pego as variáveis, a variável I1 e a variável I3. A partir daqui, eu vou ver na primeira equação o que está multiplicando em 1. Então, 8 menos J2. Então, vai ser o elemento da linha 1, coluna 1. 8 menos J2. O que está multiplicando I3 na primeira equação? Menos 8. E a resposta, que está depois é igual lá, mais J6. Então aqui eu montei a primeira equação. Agora eu vou montar a segunda equação. Então o que multiplica I1 na segunda equação, menos 8. O que multiplica I3 na segunda equação, 14 mais J. E depois é do sinal de igual. Então menos 24 menos J, 35. Então é uma outra maneira de representar esse sistema de equações aqui. Lembrando que se você multiplicar essas equações aqui, onde você multiplica linha vezes coluna, você vai obter aquelas equações lá que a gente já do sistema de equações que a gente estava trabalhando. Então, é apenas uma nova maneira, um outro jeito de representar aquele sistema de equações ali. Bom, agora que a gente já representou de forma matricial, a gente vai poder solucionar. Então, o que a regra de Cramer diz? Que a gente precisa obter este determinante dessa primeira matriz ali. Então, eu vou obter ela. Então, vai chamar de delta, onde delta vai ser o quê? O determinante dessa matriz aqui.
Para obter esse determinante, a gente vai multiplicar 8 menos J2 por 14 mais J. E vai subtrair o produto de menos 8 vezes menos 8. E esse resultado desse determinante eu já tenho pronto aqui. Deixa eu copiar o resultado aqui. Então, o resultado aqui vai ser 50 menos 20J. Aí, então, a gente vai calcular outros dois determinantes. Um determinante para determinar a variável 1 e outro determinante para determinar a variável 3. Então, vamos iniciar com ΔI. E aqui tem um detalhe bem importante. Eu vou copiar essa matriz aqui. A gente analisar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esta primeira coluna que a gente tem aqui, 8 menos J2 e menos 8, por esta resposta aqui. Então, eu vou apagar, porque a gente não vai calcular o determinante dessa forma. E sim com as respostas lá. Então, 10 mais J6 e menos 24 menos J35. Então, observem que eu copiei essa resposta aqui lá na primeira coluna. Deixa eu deixar em azul aqui para ficar um pouco mais claro. Deixar em verde. Observe que isso que está em verde é isso aqui, ó. E eu vou copiar. Eu vou calcular esse determinante agora. Então, esse determinante vai ser 10 mais J6 vezes 14 mais J. Menos o produto de menos 24 menos J, 35. O produto de menos 24 menos J, 35, vezes menos 8. Aí o resultado desse determinante aqui é menos 58, menos 160, menos 186J. E agora falta calcular o determinante 2. Onde ΔI a gente vai substituir aqui na segunda coluna. E esse determinante 2 vai ser igual ao produto de 8 menos 2J vezes menos 24 menos J35 menos o produto de 10 mais 6J vezes menos 8. E o resultado desse determinante aqui é menos 182 menos 184J. E agora, de posses desses três determinantes aqui, nós podemos calcular o valor das duas variáveis. Então, primeiro, a gente vai obter o valor de I1. Onde I1 ele vai ser o resultado de ΔI dividido por delta. O ΔI a gente já tem o valor aqui.
fazer a divisão desses dois valores. E vai resultar em 0,283 menos 3,607J. E de forma similar a gente vai calcular I3. Então, como I3 é a segunda variável, a gente vai utilizar ΔH2. Onde vai ser I3 vai ser o resultado da divisão ΔH2 por delta. E dividindo ΔH2 por delta, a gente vai chegar ao seguinte valor. Então, a corrente 3 ela vale menos 1,869 menos 4,428J. E assim a gente conseguiu solucionar esse sistema de equações aqui. Então a gente tem que obter o valor tanto da corrente I1 como da corrente I3. Porém, o circuito que a gente está analisando, ele pede para ser calculado uma tensão, não uma corrente. Então a gente vai justamente calcular essa tensão agora. Então, agora obtendo a tensão V0, o que a gente pode observar? Que a tensão V0 ela vai ser igual à impedância menos J2 vezes a corrente que está passando por aqui, ó, que a corrente tem que entrar no polo positivo da tensão para uma impedância. Então, a corrente que passa pelo capacitor ela é uma composição das correntes I1 e I2, onde I1 tem o mesmo sentido e I2 está no sentido oposto. Então a gente precisa fazer essa subtração aqui para calcular a tensão V0. Deixa eu copiar os valores das correntes I1 e I2. Então I1 tem esse valor aqui. A corrente 2 ela vale menos 3. Então, menos I2 é menos com menos mais 3. E o resultado primeiro dessa soma aqui, depois com esse produto, vai chegar no valor de menos 7,214 menos 6,566 J. E essa aqui é a resposta final do exercício. Então ele pediu para calcular a tensão V0, a gente conseguiu obter a tensão V0. Essa tensão aqui, claro, é um fasor, porém está representado esse número complexo aqui no seu formato retangular. Dá para transformar ele para polar, dá para transformar ele para polar também, e a gente vai ter o seguinte valor para a tensão V0. Então, V0 vai ser igual ao módulo 9,754 com um ângulo de menos 137,7.
graus. Essa aqui é a mesma tensão V0 representada lá em cima, porém uma no formato retangular e outra no formato polar. Bom, pessoal, então essa aqui é a solução do exercício. A gente obteve a tensão V0 utilizando a análise de malhas. Ok, pessoal? Obrigado. Até a resolução do próximo exercício.